Oi, bem-vindo ao vídeo número 35 dos microcontroladores. Meu nome é Maurício, tá? E a gente vai dar continuidade àquele programinha que a gente estava fazendo aí no vídeo 34, que é um pega-rato, né? No vídeo lá 34 eu só dei uma entrada de como vai ser o nosso programa, tá ok? Isso aqui é meu blog, como eu sempre falo, novamente, né? Se o pessoal entrar aí a gente agradece, tá ok? É www.maquia.com.br, tá bom? Então tá ok. A gente tinha falado a respeito do nosso pega-rato, né? E nesse vídeo aqui a gente vai terminar esse assunto aí, tá? Eu vou chamar aqui o MPLab, né? Então tá aqui o nosso programa, pessoal, tá? Não é um programa muito difícil de se entender, tá ok? E a gente vai falar cada instrução aqui, como é que a gente fez, tá? Muito bem, agora só para clarear um pouco, eu vou mostrar aqui para vocês, olha, deixa eu clicar aqui, é aqui mesmo. Aqui era o nosso, eu desenhei assim rampeiramente, né? E aqui era o nosso pega-rato, tá? A gente tem as chaves, né? E tem o piso, né? Falso, e tem a porta, ok? Então a ideia é o seguinte: o rato vem, pega a isca, o piso então retrai, né? É um piso falso. Embaixo tem um balde, né? Um lugar fundo onde o rato vai cair. No momento que o piso está se afastando, a porta tem que se fechar, senão o rato vai sair, né? Tá? Então a ideia era essa daí. E a gente fez aqui também no ISIS e a gente demonstrou que funcionou o nosso circuito, tá? Temos aqui os dois motores e eu fiz essa demonstração aí no vídeo passado, tá? Então vamos lá no MPLab e a gente vai começar então a falar sobre o nosso programa em linguagem C. E a gente, eu acho que seria interessante fazer isso, ó. À medida que a gente vai falando do programa, já entrar no detalhe dos piques, né? Já falar dos piques, tá ok? Então tá bom. Então nesse programa aqui, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou incluindo, é só seguir a ponta do mouse, incluindo uma livraria chamada htc.h, né? Que eu já havia falado em outros vídeos aí. A gente incluiu essa livraria que tem todas as definições do nosso PIC. No caso aqui, nós estamos usando o PIC 627, né? E aprendendo 627, vocês vão aprender qualquer outro PIC, né? Da linha 16, né? Porque tem piques de gama alta, gama média, gama baixa, né? Os 12, por exemplo. Mas basicamente são todos iguais, existem diferenças, né? Mas são fáceis de assimilar, tá? Os de 12 para os 16 e para os 18, né? Ok? E a gente está trabalhando aqui com os 16 bits, ok? O PIC 16. Eu vou até mostrar aqui, ó. Aqui em configure, se vocês clicarem aqui, ó, select device, né? Select o PIC, seria o caso. Eu vou clicar. Tá vendo aqui, ó, nós estamos usando o PIC 16F627, tá ok? Muito bem. Aí então a gente colocou aqui a livraria, né, htc.h, e eu defini aqui, olha, um cristal, tá? Um cristal que eu vou usar a frequência de 4 MHz, tá ok? Então, um detalhe interessante nos piques, né? Você tem várias opções. Por exemplo, o 627, você pode usar cristais de pequena frequência, média e alta frequência, vai até 20 MHz, né? No caso aqui eu estou usando 4 MHz, que é mais ou menos o padrão, né? O pessoal sempre usa aí 4 MHz na maior parte dos programas, né? Então tá. E você tem nos piques a opção de você escolher se você quer usar um cristal externo, né? Aqueles cristais externos, ou então um cristal interno.
Então, isso aí acontece assim, nos registradores, você define isso daí. E é logo aqui no IDER também, tá? Aqui depois a gente vai falar a respeito, vocês vão ver que a gente pode definir aqui em cima, tá? No cabeçalho do nosso programa, né? Porque aqui, ó, que nem htc.h, H de IDER, né? IDER é cabeça, é a cabeça do programa, né? Então aqui, ó, essa parte aqui é a parte de definições, né? É aqui que a gente vai definir de como que o nosso PIC vai trabalhar. Então aqui a gente vai definir depois o tipo de cristal, se é cristal de frequência alta, se é frequência baixa, né? Se nós vamos usar só um resistor ou um capacitor, ou vamos usar a frequência interna do PIC, né? 32 kHz, por exemplo, né? Isso a gente vai falar mais para frente, tá? Quando for necessário. Muito bem. Aqui, então, nós temos... olha só o que eu fiz aqui. Como eu vou mexer com várias chaves, né? Ok? Aí eu resolvi fazer o seguinte. Eu vou usar pinos do porte B, tá? E do porte A, RA2 aqui, tá vendo? RA3. Eu vou usar pinos. Ia ficar meio confuso. Aí eu resolvi dar nome a esses pinos, né? Muito bem. Então o que eu fiz? Eu tive que definir, tá vendo essa diretiva aqui, ó? É uma tralha, né? Isso aqui é um jogo da velha. Então eu coloquei assim, ó, jogo da velha, né? Define esse nome, essa etiqueta, SW rato, né? Quer dizer, SW é chave, todo mundo sabe, né? Então, para não ficar muito grande aqui e tal, muito comprida essa letra, eu botei aqui, ó, SW, tá? SW rato, né? É uma etiqueta que eu dei um apelido para o RB4. O RB4 é aqui, ó, olhando aqui no porte B, vocês contam aqui, são 8 bits, né? É um byte que tem 8 bits. Esse RB4 fica aqui, ó. Nós temos o RB0, o RB1, RB2, RB3 e RB4. Então, o RB4 é isso aqui, ó, tá vendo? Ó, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, essa localidade do byte do porte B, eu dei o nome de SW rato, para me facilitar quando eu estiver aqui no programa, eu saber a chave que é, né? Senão é R4, R2, e aí fica mais confuso. E assim eu fiz para cada chave, tá vendo? Ó? Isso aqui é o piso fechado, tá? É o RB0. Então, quando eu escrever no programa SW piso fechado, é a mesma coisa que eu estivesse escrevendo assim, RB0, tá? Aí, pessoal, é assim, ó. Eu vou falar um pouquinho agora, vamos dar um tempinho aqui, eu vou falar um pouquinho do que é o porte B, tá? E o porte A dos micros, né? Dos PIC. Acontece assim, ó. É importante saber, muita gente não sabe, então o que eu aprendi é bem assim, ó. Um micro, tá? Um PIC. Deixa eu pegar aqui o datasheet dele, deve estar aqui por aqui, ó. É aqui, ó. Acontece assim, ó. Um micro, o que ele é? Um PIC. Um PIC é um integrado, tá? Ele é um integrado pequeno, tá? Tá vendo aqui, olha? Ele tem, no caso nosso aqui, é o 16627. Ele tem quantos pinos? Tem 18 pinos. Então, esse integradozinho aqui custa barato. O último que eu comprei, eu paguei R$6. Para vocês terem ideia do PIC 627, né? Então, fica vendo. O que faz esse integradozinho aqui, ó? Essa caixinha preta, cheia de perninha, de terminais. Isso aqui é um computador, tá? Realmente é um computador. É igual o seu computador de mesa, né? O seu laptop, só que pequenininho, tá? Ele segue as mesmas diretrizes, né? O mesmo funcionamento, só que em pequena escala, né? Hoje em dia a gente vê que toda tecnologia moderna
usa os PICs, né? Você vê um forno de micro-ondas, usa PIC, uma televisão dessas modernas, LCD, OLED, assim por diante, usa os microcontroladores, porque eles são os carros, né? Os carros hoje em dia é cheio de sensores para todo quanto é canto. Quem controla isso são os PICs, né? Então, são esses integradozinhos aqui que a gente está estudando agora. Então, vocês veem o seguinte, ó. Esse PIC aqui, o que ele tem que ter? Olha o que os caras fizeram, ó. Eles tinham que ter o seguinte, para eles funcionar, eles tinham que ter memórias, né? Ele tinha que ter uma memória. Então eles fizeram assim, ó. Vamos programar um integrado para que ele faça aquilo que a gente quer que ele faça, né? Então a gente vai bolar um programa, é assim que os caras pensaram. Vamos bolar um programa, vamos colocar dentro dele e ele vai agir de acordo com esse programa, tá? Então no início foi assim que eles pensaram. E usando eletrônica digital, tá? Um monte de flip-flops, muitos transistores, né? E usando o sistema binário, tipo, ou tem ou não tem, ou é 0 ou é 1, né? Aí então os caras falaram assim, bom, então nós vamos ter que fazer os integrados programáveis, que são os PICs. Como é que a gente vai fazer isso? Então eles pensaram, bom, eles vão ter um PIC, ele vai ter que ter o quê? Ele vai ter que ter uma memória, né? Ele vai ter que uma memória onde que a gente vai botar o programa. Eu vou pegar aqui, ó, fica vendo. Esse programinha aqui, vamos pegar o preto. Aí eles pensaram assim, bom, espera um pouquinho só, que é melhor fazer assim. Eu vou minimizar e vou pegar alguma coisa mais branca que deve ter aqui, olha. Para ficar mais fácil, isso mesmo. Então, é assim, ó. Eles pensaram, bom, nós vamos ter que ter um programa, vamos criar uma linguagem, foi criada a linguagem, né? Assembly, na época, tá? Uma linguagem de máquina, que o micro entenderia. Aí eles viram que eles precisavam arrumar uma memória para esse integrado. Aí eles fizeram uma memória que seria a memória de programa, né? Onde eles armazenariam todas as informações do programa. Aí, essa memória foi feito em gavetas, né? Como eu estou desenhando aqui, ó, tá? No caso dos nossos PICs, nós temos a memória de programa, e essa memória de programa, ela é bem assim, ó, são 14 localidades, tá vendo, ó? São 14 localidades que tem o nosso a nossa memória, de programa, tá? São 14 bits para cada endereço. Isso aqui é um endereço. Vamos dizer que é o endereço 0. Esse é o endereço 1, e assim por diante, né? Então o endereço 0 tem 14 locais, 14 bits. Que isso aqui seria um word, né? Tá ok? Um word é o nome dado a mais de 8 bits, tá? Então, se você tem um registrador que tenha 8 bits, né? Esse registrador vai se chamar byte. Agora, se tiver mais que 8 bits, aí sim é um word, tá ok? Então, no nosso caso, na memória de programa, se permite colocar 14 bits em cada localidade. E é interessante dizer o seguinte, que para cada localidade dessa aqui, ó, você tem uma instrução absoluta, né? Você tem o endereço, você tem o que o PIC tem que fazer, tá? Ele tem que todas as informações para executar uma instrução, tá? Tipo assim, eu quero mover um determinado dado para um outro local. Então ele já tem toda essa nesses 14 bits, ele já tem todas as informações necessárias para fazer esse trabalho, né? Então tá, então os caras, voltando agora os caras lá, né? Eles fizeram a memória de programa. Mas aí acontece assim, ó, eles precisavam de uma memória de dados, tá? Uma memória
de dados onde, vou desenhar aqui, onde quando o micro estiver trabalhando, ele vai gerar o que? Ele vai gerar resultados, né? Tipo assim, eu vou falar assim, olha, você pega um determinado dado e coloca em outro lugar, tá? E o resultado você vai colocar em outro lugar. Então ele tem que, por exemplo, somar alguma coisa e o resultado ele vai guardar onde? Ele tem que guardar agora num lugar, uma memória de dados, né? Uma memória de dados, correto? Para dados temporários, tá? Aqui, ó, no nosso caso, é uma memória chamada RAM. RAM por quê? Porque quando você desliga o computador, todos os dados que estão aqui, ó, o que vai acontecer? Vai sumir, não vai existir mais. E quando você ligar o micro, eles serão carregados novamente pelas instruções que estão na memória de programa, tá? Então, a memória de dados é uma memória de dados aleatórios, quer dizer, eles guardam só no momento que estão funcionando o PIC com energia, que normalmente é de 5 volts, né? No caso do nosso PIC 627, ele trabalha de 3 a 5 volts, né? Mas é bom usar 5 volts, né? 5,5, né? Ok? Nessa faixa aqui é a tensão de trabalho do nosso PIC, tá? Muito bem. Agora, voltando aqui para a memória de programa, essa memória aqui já é uma memória diferente. Tipo assim, ó, quando eu vou gravar no PIC, essa memória ela tem que guardar essas instruções, mesmo quando eu tiver desligado a energia, né? Correto? Então, o que acontece? Um instantinho só que estou com o telefone e já volto. Eu vou dar um. Então, pessoal, como eu estava dizendo, essa memória aqui, tá, de programa, é uma memória do tipo flash, né? Ela é igual um pendrive, tá ok? É igualzinho um pendrive. Por quê? Porque ela tem que guardar os dados. A gente grava os dados dentro dela. De que forma? A gente tem um hardware, né? Um gravador, né, externo, um circuito eletrônico. E aí, através desse gravador, a gente consegue colocar os dados, né, hexadecimal dentro das localidades dessa memória, né, em cada endereço. E esses dados, essa memória, que é o nosso programa que a gente bolou lá, no caso, como a gente está fazendo o pega-rato, então aquilo lá vai ser transformado num código hexadecimal, né, cada instrução. E ele vai ser localizado aqui, ó, dentro do nosso da nossa memória de programa, né? Tá? Então, o que acontece quando eu desligo o computador, o micro, desculpa, desligo o micro, aí esses dados permanecerão, tá? Muito bem. E além disso, o nosso PIC também tem uma outra memória muito interessante, que é a EEPROM, né? São 3 memórias, ó, eu tô escrevendo aqui com o mouse e tá difícil, mas tudo bem, vamos lá. EEPROM, né? Então nós temos a EEPROM. A EEPROM é bem assim, ó. É uma memória que os PICs têm, que, por exemplo, ela também ela guarda os dados internos, né? Nas suas localidades, mesmo sem energia, tá? E ela é usada assim, ó. Por exemplo, você quer guardar um determinado dado, você está, por exemplo, contando alguma coisa numa esteira, vai. Uma esteira está contando lá garrafas, tá? Então você vai ter que ir guardando esses dados, tá? Se caso dá um problema na força, coisa e tal, né? Então fica guardado na EEPROM, né? Então nós temos a EEPROM. Então acontece que cada memória dessa tem as suas capacidades, né? É o caso de o 627, tá? E o 627A, o 628 é o dobro, né? O 628 de memória de programa, né? E assim por diante. Cada PIC
tem a sua capacidade. Então, quando você for fazer algum tipo de programa, você tem que se atentar a isso, né? Ver o quanto você vai usar de programa, né? O quanto você vai usar de memória para escolher o seu pique. Apesar que tem muito espaço, né? Tá ok? Deixa eu ver mais o que eu posso falar aqui. Acontece assim também. Aqui na memória, a memória de dados, tá? Ela é dividida em duas partes. Eu vou fazer assim, vou fazer aqui, né? Então vamos dividir ela aqui em duas partes. Existem os registradores especiais e existem os registradores de uso geral, tá? Então o que acontece? Nessa primeira parte aqui da nossa memória de dados, né? Elas são destinadas a quê? Aos registradores especiais, né? SFRs ali. Então aqui é assim, aqui você vai encontrar todos os registradores que controlam o PIC. Aqui você vai ter o porte B, né? Porte B. Você vai ter o porte A. Você vai ter o tris A, né? O tris B, tá ok? Você vai ter o option reg, tá? Todos eles vão estar aqui, os timer, tá? Isso aqui são registradores especiais que são sempre aqui. Eles serão carregados todas as vezes, né, que você ligar o PIC. O seu programa vai ficar carregando eles de acordo com o seu programa, né? Você de repente mandou carregar o porte B com 0x, por exemplo, 0xFF em determinada instrução, né? Aí o que acontece? Quando você desligar o micro, no porte B ele vai ficar zerado, mas quando você ligar, quando chegar naquela instrução, vamos supor que seja aqui, né? O que vai acontecer? Ele vai carregar o porte B, né, com esse valor total aqui, FF, e assim sucessivamente, né? E também tem um detalhe, viu? Os registradores especiais, eles são divididos em bancos, né? Você tem banco 1, banco 2, banco 3, banco 4, né? Dependendo do PIC. No nosso caso aqui no 627, no PIC 627, nós temos o quê? Dois bancos, né? Banco 0 e banco 1, né? Ok? Então, esses bancos aqui é assim, você tem, para cada local, você tem um registrador especial, né? Ok? O porte B, por exemplo, aqui aqui seria o porte B. E aqui, nessa mesma localidade, aqui seria o tris B. Entende? Tris B. É ruim desenhar com o mouse, viu? Tá? Então é dividido dessa forma. Tem PICs que tem 4 bancos, né? Tá? Em assembly você teria que toda vez que você for fazer uma instrução e mudar de banco, você teria que usar uma instrução e dizer para o PIC que você vai mudar, tá, de banco. Tipo assim, setar, né? Existe um registrador, né, especial, o status, né? E ali você tem que mudar de banco, não é isso? Mas como nós estamos falando, isso a gente vai falar depois. A gente está falando agora de memórias, que sejam as memórias. Então também, na nossa memória de dados, você tem também, na segunda parte dela, né, que é essa daqui, são destinados para uso geral. Uso geral quer dizer o seguinte, que você pode, aqui que você vai colocar os seus registradores, né? Que nem eu vou lá, eu coloco assim, dá um apelido a um determinado, eu declaro um registrador chamado, sei lá, dado, vai. Aí esse registrador vai estar aqui, nesse endereço, né? Isso aqui são endereços sequentes, tá? Tipo 0, 1, 2, 3 e assim por diante, né? Ok? Então é assim que é a memória de dados, e é assim que é a memória de programa. Apesar que na memória de programa também, o que acontece, viu? Logo no início dela, você tem um local, tá?
vou desenhar ela aqui, ó, memória de programa, memória flash. Então aqui na memória de programa, na primeira localidade ali, você tem na 0, né, é o reset, né? Então quando você liga o micro, o PIC, ele vai imediatamente para lá, tá? Vai imediatamente para esse endereço da memória, que é o primeiro local da memória, tá? É o reset, não é isso? Aí é o início de tudo. Em seguida, aí vem o que? Você tem o PC, né? Não é isso? Vamos dar uma olhadinha lá. Espera um instantinho só para a gente não ter erro. É isso mesmo. Aí você vai ter o PC, tá? E aí vetor de reset, tá ok? Aí então começa em determinado endereço da memória, que agora acho que é o 5, se não me engano. Aí começa então os locais onde você vai colocar o seu programa, tá? Então os primeiros locais da memória de programa são destinados para o reset, o vetor de interrupção, tá? Ok? O vetor 4, né? É aqui, ó, localidade 4, né? Você tem o PC, tá? O stack, não é isso? O stack eu vou falar depois, são registradores especiais que se usa, tá? Você tem 8 localidades, né? Que é usado quando você faz rotinas de salto. Eu vou explicar isso mais detalhado mais para frente, tá? Então eu vou voltar lá. Eu não sei quanto tempo já deu e a coisa aqui vai demorar um pouquinho, viu? Tá? Então, pessoal, é assim, ó, eu vou parar por aqui agora, porque senão vai ficar muito longo aqui e a gente vai fazendo. Então nós paramos aqui, não começamos nem a falar do programa, né? E aos poucos a gente vai falando aí, tá? Eu agradeço, isso aqui é muito amador, muito obrigado. E entrem lá no blog e comentem, por favor, tá? Muito obrigado.